Que linda! Ai, Muito querida, prazer, tudo Bruna. bom? Obrigada. Olha, hoje nós fomos contra Contra o tudo, né? tempo, contra Exatamente. tudo, Contra contra tudo. tudo. Assim, Incrível, meu tudo Deus. acontecendo de uma forma, mas é porque a gente quer que aconteça, então Isso. acontece. Exatamente. Ai, tão bom, Bruna. Olha, eu peço imensa desculpa, porque repara, eu esqueci, a culpa é minha, Não esqueci-me precisa, completamente. Pipi, não precisa, Conceição, entendo perfeitamente, ainda bem que consegui. Vou pensar no momento aqui, no positivo. Nós É melhor. conseguimos, Que bom. conseguimos. É verdade, Ó, graças a Deus. somos todos, todo mundo que está assistindo, eu e você, e todos que nos assistem aqui, vamos dizer vitória, vitória, vamos Isso, ter muitas vitórias, porque a é gente tem que mesmo. lutar pelas coisas, Pois né? é, E é vai, e verdade. vai, e vai, e não desista, que a gente consegue. Que bom. Bruna, parabéns pelo seu percurso, parabéns por essa generosidade, parabéns por se manter exatamente na mesma. Aliás, eu prometi às pessoas que essa seria exatamente a primeira questão. Qual é o segredo para se manter exatamente na mesma, com o mesmo aspecto? Né? A Bruna, que nós nos lembramos, eu pelo menos dos anos 80, final dos anos 80, quando cheguei a Portugal, está na mesma. Qual é o segredo? Eu também quero ser assim daqui a uns aninhos. Obrigada, Conceição, muito generosa, muito gentil. É, acho que a vida da gente é muito atribulada, né? Sim, Então, às vezes eu brinco e falo assim, a gente não tem tempo de nada, não tem tempo de fazer as coisas e também não vai ficar pensando em envelhecer. Vai ter que segurar a vida e deixar a vida continuar, seguir em frente e fazer do jeito que dá, né? isso, sem pensar muito, não é? Sem pensar muito, sem Maravilha. pensar muito. Então, aí está o segredo. Agora, vamos entrar na questão da pandemia, assim, rapidamente, Bruna. Enfrentamos uma nova ordem mundial, o Brasil é um dos países mais atingidos. Eu sei que hoje a Bruna não está em São Paulo, onde está normalmente, está na Bahia, certo? Certo. Isso. Então, mas eu pedi-lhe um retrato, assim, rapidamente, daquilo que tem sido São Paulo, que continua a ser o estado mais atingido. Que São Paulo é este, hoje, uns meses depois do início desta pandemia, Bruna? Olha, São Paulo é uma força muito grande, né? Uma cidade é um grande, grande motor urbano, né? Uhum, E eu acho que, obviamente, como todos os grandes centros urbanos do mundo, ele tem que se repensar numa pandemia. uhum. Ele tem que, obviamente, é o mais atingido, que é o mais numeroso, né? São Claro, Paulo é quase um hoje é estado, o é tamanho de como se fosse muitos mais, países. parece mais um Existem país. países inteiros com a população de São Paulo. Exato. Então, você diz assim, como lidar com isso? Eu acho que todo mundo, independente de onde está, cidades grandes, cidades pequenas, muito atingido, pouco atingido, todo mundo está apreensivo e todo mundo passou por uma paralisação de alguma forma, um isolamento de alguma forma, uma conscientização de que, em primeiro lugar, nós todos estamos conectados. Nós não somos ilhas, nós Uhum. somos todos um grande continente mundial. Nós somos uma raça humana. Então, todas as coisas que existiam entre esse pensamento de grande, grande união, elas estão surgindo agora e dizendo: puxa, eu estava ali, mas isso é muito errado. Então, nós estamos lidando com grandes temas, nós estamos lidando com grandes assuntos muito relevantes que precisam ser revistos e repensados no mundo inteiro. Então, assim, este é o momento. Ou a gente Isso. sai mudado, ou nós vamos cair muitas outras vezes no mesmo lugar. Era aí que eu ia chegar, Bruna. Acredita que este é o momento certo também para as pessoas aproveitarem e tirarem lições neste tempo tão específico? Todos os dias da vida a gente tem que tirar lição de alguma coisa, né? Isso. Caiu, levantou, aprendeu, descobriu, frustrou, ressentiu, sentiu, aprendeu de novo, as dores que nós carregamos, as ansiedades, as angústias, cada um sabe de si, todos nós estamos aprendendo constantemente. Não aprender é uma maneira de cair 30 mil vezes no mesmo lugar, no É mesmo interessante. buraco.
É, diz isso e estou a pensar nas palavras, vou citar o professor, o nosso querido professor Leandro Carnal, por quem eu tenho uma admiração profunda. Ele diz muitas vezes que a mudança é a realidade do mundo. Então é isso, não é? No dia a dia as coisas, há uma transformação profunda sempre, mas este é um tempo muito específico. Em relação a si, como é que a sua vida se transformou? Olha, as suas rotinas mudaram muito? Eu acredito, Conceição, que uma das fortes leis do universo é que tudo está em movimento constante, não tem nada parado. Se você não está andando para algum lugar, você está a esmo sem objetivo. E se você não está indo para frente, você está indo para trás. Você não tem alternativas de falar assim, vou estacionar. Mesmo quando parou o mundo, e a gente viu o mundo parar, né? Chocados diante da paralisação da Terra, né? De países e países fechados em casa, todo mundo na mesma situação, a gente disse assim, o que eu tenho que reconsiderar aqui? Para mim, por exemplo, claro, algumas coisas deixei de fazer, outras novas eu comecei a fazer. Mas foi muito difícil, é difícil esse processo, essa transformação, no fundo, deste novo tempo para si, ou nem por isso? Ou consegue lidar bem com esta nova então, vida? Então, eu ia te falar, eu já vinha numa situação de estar dentro de casa trabalhando, escrevendo e criando. Okay. Então, a minha situação específica não mudou muito. Mas eu não sou uma pessoa que só assim vive com o meu sentimento. Eu acho que o que acontece com o mundo, o que acontece com as pessoas, me afeta profundamente. Então, eu comecei a dobrar a minha força, o meu trabalho, para poder criar as lives, para poder conversar diretamente com o meu público, para aumentar a rede, para trazer mais gente, para trazer trabalho para as pessoas, tentar realmente segurar, mas segurar na união, segurar dando força. Se eu tenho alguma força, eu quero distribuir, eu quero dividir, eu quero compartilhar, eu quero... Porque muitas pessoas entraram no canal da ansiedade, entraram no canal do terror, entraram do pânico. Exatamente, do pânico. Então, se você está conseguindo segurar isso, é muito importante que você alivie essas pessoas, que você dê um alento a essas pessoas, que você traga alguma coisa que possa melhorar a vida de todos nós, entendeu? E eu acho que esse é um momento, é inevitável que a gente vai sair melhor, é inevitável. Tem de ser. Bruna, a propósito das suas palavras, a ideia que o grande público tem de si é, de facto, das telenovelas, mas nós estamos a ver hoje aqui e a ouvir uma Bruna da qual as pessoas não têm grande memória. O que eu pergunto é, o que é que aconteceu para que a sua vida, a certa altura, seguisse um rumo completamente diferente? O que é que houve? Como é que foi essa transformação também? Porque isso deve ter acontecido, ou pelo menos nós não tínhamos conhecimento, nós, o grande público, façam entender. Claro, claro. Eu acho que não é uma transformação, Conceição. Assim, o que eu faço hoje, eu vinha fazendo há muitos e muitos e muitos anos. Nós é que não sabíamos, então, não é? Não, na verdade, não era... assim, a comunicação do mundo não era tão grandiosa. Abrangente, né? Exato. Nós não existíamos exponencialmente. A gente existia imageticamente exponencialmente. Ou seja, a minha imagem, por causa da televisão, por causa dos meus trabalhos como atriz, era uma imagem muito difundida. Se eu saísse na rua, as pessoas paravam a rua por uma imagem. Mas o que está por trás da pessoa, a conversa, só realmente com o trabalho dos meus livros, né? Isso era possível, quem conheceu os meus livros. E eu fui a Portugal várias vezes, tive livros editados em Portugal. O Jogo da Felicidade... O Jogo da Felicidade, sim. Foi para os mais vendidos, né? Na FINAC, na Bertrand. Isso. Então, assim, eu tenho um carinho gigantesco por Portugal, realmente muito grande. Eu tenho amigos queridos e tenho uma relação profunda com o público. Primeiro que eu gosto muito do lugar, gosto. E gosto de estar aí. Como é que faz essa gestão da saudade de Portugal?
Pois é, e eu estava doida para ir aí, agora eu falei, ai, a pandemia, A isso pandemia tudo é estragou uma tudo, né? frustração, né? A gente não pode ir para os É lugares e verdade. tudo. Muito bem. Mas Mas como é que como é que está entende? Portugal, Como Conceição? é que Como é que está está? Portugal com a pandemia? Olha, Bruna, nós vamos em breve entrar novamente no estado de emergência, o que não é um bom Entendi. sinal. Nós estávamos em Não, situação, na chamada situação de calamidade, mas agora com os números a agravarem-se todos os dias praticamente, quer os números de pessoas infectadas, quer o número de vítimas mortais, então houve um conselho de ministros extraordinário no fim de semana e foram decididas mais medidas restritivas, além daquelas que já existiam, Bruna, nós temos mais medidas claro, restritivas, mas é preciso, é necessário para tentar conter esta sem dúvida. propagação, sim, porque estamos a falar de uma propagação aérea, então tem de haver Porque muitos cuidados. Isso. E o nosso primeiro-ministro pediu uma audiência, que já aconteceu, com o Presidente da República, então está para breve, eu penso que segunda-feira será já decretado começa um esse novo. estado de emergência Aqui, eu acho novamente. Sim. um dos erros do Brasil Hum, foi não levar imediatamente a sério, como todo o resto do mundo já estava levando. A gente claro. tinha um exemplo, né, de estar sendo um dos últimos que estava sendo atingido, e a gente poderia se mirar na Itália, por exemplo, que deu um lockdown imediato, em Sim. Portugal, em países, né, que fizeram, agiram imediatamente, que, portanto, tiveram mais facilidade de lidar com tudo. Né? Não que Uhum. seja fácil, que não é fácil para ninguém. Mas, enfim, mas o Brasil dimensionou muito mal. Né? As autoridades não deram o devido valor, imediatamente não deram, e demoraram a dar, e aí toda uma série de posicionamentos, as pessoas falando, eu não uso máscara, não sei o quê, sabe, tem um descaso, muitas vezes, que não é o espírito coletivo. Então, o que a gente tenta, muitas vezes, e consegue, através de um trabalho de formiguinha, é Uhum. justamente mostrar a importância do espírito coletivo, que você não é uma pessoa egoísta, não está sozinho no mundo e não adianta cuidar de você, porque a pandemia um dia bate à sua porta também, né? Claro, Então, porque existem os chamados negacionistas também, não é? Com todo o respeito que claro. nós temos por eles, mas eles existem. Então, como é que vê este Brasil hoje, depois de tudo, a crise sanitária, a crise económica, a crise política? O Brasil não é aquele Brasil do qual todos nós temos memória. Eu conheço bem o Brasil também, mas mudou muita coisa. O que é que a Mas surpreende mais? O Brasil deve a si mesmo toda uma história de descaso e negligência. O Exatamente. Brasil, ele está nessas condições, não é overnight. E não é por causa de um, outro. Tem um monte de coisas erradas. Mas a nossa história é uma história de negligência. A nossa história é uma história estruturalmente errada. Uhum. E ela precisa ser revisitada como uma história estruturalmente errada. Então, você falou em saneamento. Saneamento básico chama básico porque ele é básico. Né? Isso. Ou seja, é a primeira medida que se tem que pensar. Antes de construir edifícios fabulosos, antes de falar assim, vamos fazer cidades fantásticas. É base, no fundo, né? No entanto, são feitos em todas as cidades grandes centros urbanos, assim, luxuosos, mas não cuidam da infraestrutura. Então, essa dicotomia, esses grandes contrastes do Brasil precisam ser atenuados. Eu não digo que vão ser eliminados, porque isso seria um sonho idealista demais, mas eles precisam, é emergencial que sejam atenuados. A gente não pode mais viver com as situações que a gente vive. Não, Não, sabe, não vai funcionar mais. claro. E todo mundo, essa consciência, graças a Deus, todo mundo está tendo. As Uhum. comunidades se organizam, as mulheres se organizam, o movimento negro se organiza. Enfim, tudo que você imaginar que pode se organizar para ter sua voz, está tendo voz no Brasil. E, obviamente, nem sempre é útil. Né? A gente acaba de ver É injustiça o verdade. tempo inteiro, mas a luta continua.
Tem de ser. Mas nota alguma diferença daquele arranque, o início da pandemia e agora uma consciencialização maior? Os próprios governantes já perceberam finalmente que, enfim, a situação é grave, não é? Porque está a morrer gente todos os dias, a verdade é essa. Diga-se o que disser, não é? É difícil dizer que essa consciência vai, as fichas caem. Eu acho difícil dizer Difícil. isso. Uhum. Não Acho, acredita muito, não é? não acredito nessa consciência. Eu acho que a gente tem que repensar todo um estar, né? Toda uma forma de vida mesmo. Tem que ser repensada. A gente não está com pessoas que estão pensando na saúde, estão pensando na educação como pilares básicos. A gente não tem um governo que pensa no meio ambiente como uma coisa importantíssima. Talvez hoje em dia das mais importantes. Saúde, educação, meio ambiente é o trio de sustento de qualquer situação, de qualquer nação. Se a gente Nós não já, cuidar nós já lá disso, vamos, até porque eu sei que a Bruna é ativista, uma grande ativista ambiental. Eu queria lhe perguntar que eu acho uma coisa que eu aprecio muito em si, que é essa tranquilidade. Isso é incrível, Bruna. Como é que vê esse processo, esse caminho, não só da motivação por um lado, porque a Bruna é aquela pessoa que motiva tanta gente, mas também esse caminho para se chegar a essa tranquilidade. Como é que se faz isso? eu, Não sei se tem noção dessa tranquilidade que passa, que é uma coisa olha, que eu adoro em si. eu vou me definir para você Sim, passando um avião. pois é, estou a Eu vou, ouvir. eu vou me definir para você como uma pessoa zen agitada. Ok. Porque eu tenho as duas coisas postas dentro de mim. Eu sou uma pessoa serena na minha essência, sei que sou, e chego nessa serenidade, mas eu sou muito agitada. Eu tenho muita coisa, eu faço muita coisa, eu falo com muita gente, eu agito muitas coisas. Então, eu realmente eu me sinto assim uma pessoa que é um turbilhão, entendeu? Eu Qual tinha é um o seu amigo que falava signo? assim que eu era uma usina, né? Eu acho que eu tenho essa efervescência dentro de mim e talvez até para que exista um equilíbrio entre tanta energia e um estar no mundo mais pleno, Hum. eu precisei trabalhar essa busca mais tranquila. E essa serenidade dentro de mim, eu fui trabalhando ela, porque as duas pontas não podiam queimar ao mesmo tempo, né? Maravilha. O seu signo é leão, imagino, certo? Acertei? É Acertou. leão. Bruna, em Você também relação... é, não? Não, eu sou gêmeos. Ah, gêmeos, Gêmeos, ótimo. 50 mil pensamentos paralelos. Gêmeos, mas o meu ascendente é touro. Então, touro O traz... ascendente touro é ótimo porque faz a É, gente trabalhar muito, né? exatamente. O meu lado também mais aguerrido. Bruna, o projeto Rede Felicidade é um projeto seu, da sua autoria, uma coisa que lhe é muito cara. Isto significa o quê exatamente e como é que funciona? Rede Felicidade. Olha, a Rede Felicidade foi uma plataforma criada que Hum, você entra no Google, você digita redefelicidade.com e você entra nesse portal, tá? Esse ok. portal é uma rede, portanto não é só meu. Muitas pessoas colaboram e trabalham, muitas pessoas escrevem para a rede, fazem vídeos e tal. E, e abarca as minhas redes sociais, abarca o meu canal do YouTube, Uhum, abarca o nosso Clube Felicidade, que é um clube do livro, que as pessoas assinam e recebem uma caixa com livros e presentes e conteúdos digitais mensalmente. Então, essa configuração, vamos dizer assim, essa uhum, constelação de coisas ficou sendo a Rede Felicidade, que é um lugar. A ideia inicial era um lugar onde as pessoas pudessem ir, pertencer, né? Porque eu gosto muito dessa ideia de clube, de rede, essa ideia de grupo, porque uhum. a ideia da união é uma ideia que é constante na minha cabeça. Eu não consigo conceber o mundo sem união. Eu acho que a união é que nos salva, a segregação é que acaba com tudo. Então,
acredito que a união, aquela velha coisa que os nossos avós diziam, união faz a força, né? Faz A união sentido. é todo sentido. Estamos Você completamente de sozinha, acordo. Eu luto muito pela união também. Nós aqui temos uma comunidade africana grande, luto muito por essa união também. Defendi sempre a união, é incrível. A e Bruna é, e dá é para isso. Então, a rede faz tudo isso, faz e eu isso. no meu trabalho, escrevo meus livros, mas é um lugar onde as pessoas podem ir e sentir um alívio, sentir um lugar onde elas se sintam abraçadas, um lugar de pertencibilidade, onde elas têm muito, muito, muito conteúdo para pensar, para se questionar, para se transformar, para ser motivadas. Enfim, eu tenho centenas de exemplos de pessoas nos comentários, se um Uhum. dia você quiser, que dizem assim, olha, eu estava com depressão, eu saí da depressão porque pelo trabalho da rede, etc, etc. Então Uau. a gente sentiu o tamanho da responsabilidade, né? Uhum. Era a responsabilidade que a gente vinha fazendo. A gente está mesmo alterando, fazendo pequenas, grandes diferenças todos os dias na vida das pessoas. E esse canal faz essa possível no momento de solidão, então ele se torna absolutamente necessário, muito mais necessário ainda do que quando a gente começou, do que quando a Rede Felicidade começou. Ela passou a ser imprescindível na pandemia. A vida faz sentido assim, com partilha. E as suas palestras? Eu sei que a Bruna dá palestras. As temáticas estão muito à volta desta questão da felicidade. O que é que o público pede, no fundo? É isso que eu pergunto. Eu tive inclusive em Portugal, eu fui Sim, eu lembro-me. para Lisboa fazer uma palestra, foi muito lindo, foi muito bom. Eu tenho feito palestras em trocentos lugares, desde comunidades até empresas, em todas as instâncias. Uhum. E a palestra varia muito, não tem um tema só. Eu gosto muito, eu gosto muito dessa abrangência que existe na vida. E eu tento, por exemplo, as lives, eu pego Sim. pessoas muito diversas e que a gente vai discorrer sobre um assunto. Porque eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende, quando a gente fala, a gente descobre e por aí vai, entendeu? Então, é um fluxo constante de energia. Mas há alguma coisa em específico que as pessoas peçam mais ou nem por isso, Bruna? Das pessoas que lhe Olha, procuram? eu falo muito sobre mudança de hábitos, sobre Uhum. qualidade de vida, sobre felicidade. Em resumo, a felicidade ela é um guarda-chuva gigante, porque tudo que a gente faz, tudo que existe, tudo que você mexe, tem como último escopo você estar querendo ser mais feliz. Não é que você diz assim, vou, sei lá, buscar isso porque eu estou a fim de ficar mal. Né? As pessoas elas têm um desejo de buscar dentro de si um bem-estar, uma maior coerência, trabalhar melhor com essa energia do que elas têm, do que elas são. Então, essa é a ideia, é você conseguir descobrir. A palavra principal é autoconhecimento. Autoconhecimento. Se eu fosse colocar uma palavra na frente da felicidade, seria autoconhecimento. Porque a felicidade ela acaba sendo um resultado disso tudo, né? Uhum. Você se conhece, você descobre quem você é, você descobre que você não quer, você não precisa pertencer ao que a sociedade te impõe, mas você pode e deve achar a sua própria voz, e você não precisa caber em rótulos, mas você vai quebrar os compartimentos, essas coisas que se aprisionam, e você vai ser a pessoa que você é, que é uma qualidade difícil. A liberdade é uma tarefa muito árdua na vida. Então, tudo isso vai partir da centelha do autoconhecimento. E aí a felicidade será parte do seu caminho, inevitavelmente. Você vai se dar o grande luxo de gostar do que você faz. Não duvido. A Bruna incentiva tanta gente, motiva tanta gente. Como é
que consegue fazer isso? De onde é que isso vem? Porque, de facto, esta Bruna que está aqui hoje à conversa comigo e a ser escutada por tanta gente que nos acompanha, é, de facto, diferente daquela que nós conhecemos do tempo das telenovelas, como dizia. Mas, neste momento, sente que esta é a sua missão de vida? É um pouco isso? De certa forma. Olha, eu não diria missão, acho que a missão é uma grande palavra, mas acho que a gente tem propósitos, Uhum. né? E você não vive sem um propósito. E você pode distribuir a sua energia nos propósitos que você acredita, nas coisas que você acredita. Sabe? Você pode ter um propósito de melhorar a, a tua horta, Por sabe? exemplo. Você pode ter uma vontade de fazer um jardim lindo. Você tem os desejos, se eles são coerentes, se eles não estão fazendo mal a ninguém e se eles estão alinhados com uma força, eles inevitavelmente acontecem. Alô, Bruna? Consegue ouvir-me? Sim. Bruna, Parou? existe. Ah, não, agora sim, estou a ouvi-la, estou a ouvi-la. Existe uma curiosidade, eu própria tenho essa curiosidade, confesso, que é o seguinte: as pessoas como a Bruna, que dão palestras, incentivam, ajudam tanta gente, hum, aquilo que transmitem, conseguem aplicar em si próprias? No seu caso. É essencial aplicar a si própria, Conceição. Se você não é aquilo que você faz, então você vai ter uma dissonância gigante com você mesma. Uhum, Sabe, muitas e muitas vezes as pessoas pensam uma coisa, falam outra e exato. fazem outra. Essa quebra, essa coisa quebrada, né? Essa falta de. Às vezes você diz assim, a pessoa não é sincera, não é verdadeira, mas não é nem isso. A pessoa é fragmentada de uma tal maneira que ela não consegue mais se alinhar. A pessoa que mais sofre com isso é ela mesma. É a própria. Quando você pensa uma coisa, diz outra e faz outra, você não está enganando ninguém mais do que você está enganando você mesma. Mas Então, percebeu a minha questão, não é, Bruna? Porque essa curiosidade é normal, não é? Por vezes já quem apregou uma coisa e depois faça outra, não é? Que vai exatamente em sentido contrário daquilo, que não é o seu caso, mas não, é uma mas olha curiosidade. bem, veja bem, não é uma contradição eu Sim. falar assim, ah, hoje eu vou, sei lá, comprar uma coisa, eu vou no cinema e não vai fazer outra coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Não, 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 não. É mais do que isso, muito É mais. mais do que Claro. isso. É você ter um empenho de uma. É quase um péssimo exemplo para isso. São qualquer político, né? Eles pensam uma coisa, fazem outra e Exato. dizem outra completamente diferente. Então, agora, eles estão. Você acha? Eu acredito que na grande matéria do universo, Hum. eles estão fazendo muito mal a eles mesmos. Porque muitas vezes fala assim, as pessoas falam, ah, mas aquela pessoa é bem-sucedida, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Mas a relatividade disso é gigante. Quantas pessoas você conhece que vivem anônimas num lugar pequeno, longe, distante e que têm uma felicidade plena? Você entende? Isso existe, isso Perfeitamente. a gente conhece, a gente convive. Então, essa é uma sabedoria, é buscar essa sabedoria de alinhamento, Uhum. entendeu? E essa é uma grande questão. Alguma coisa que a Bruna mudaria na sua vida hoje, olhando para trás e para aquilo que tem hoje, aquilo que conquistou, e este outro lado que tem dado a conhecer ao grande público, que na verdade a Bruna diz que já existia em si, não é? Mas nós passamos a conhecer melhor agora, né? Depois de ter desligado das telenovelas e ter passado a dedicar-se mais desta forma, da partilha, da proximidade, da ajuda, a questão do autoconhecimento, tudo isso. Mudaria ou não alguma coisa? Olha, eu acho que todo mundo que diz assim, puxa, se você for passar um pente fino assim na sua história, você sempre vai dizer assim, puxa, aquele dia eu podia ter feito isso, Hum, ou se eu tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse feito aquela viagem, ou se eu enfim, sempre existe um ser na vida, né? Mas eu tenho a sensação dentro de mim que você não tem que gastar um grão de energia com o que passou. Mas um grão, entendeu? Zero. entendi. Porque você tem que entender o seguinte: é mutável?
Não. É mexível? Não. Então, vamos botar energia onde eu posso fazer alguma coisa. Então, o que você pode fazer? Melhorar. Pode melhorar seus hábitos, você pode melhorar as suas companhias, você pode melhorar as suas leituras, você pode melhorar o teu desejo no mundo, você pode melhorar as tuas ações, as suas atitudes, você pode melhorar a tua alma, você pode melhorar um monte de coisa, entendeu? Agora, ficar se lamuriando pelo que passou, ter um olhar para trás e arrependimentos ou coisas assim, sentimentos absolutamente inúteis. É você estar jogando vida fora. Desperdiçar a vida, não é? Vida é um desperdício muito grande de energia. O que é que a preocupa mais quando olha para este mundo contemporâneo? Me preocupa o planeta. Acima de qualquer coisa, o planeta. E, obviamente, a raça humana dentro do planeta. Né? Porque acho que nada do que a gente está vivendo tem o mesmo valor de sustentabilidade dessa nossa humanidade quanto o planeta. Nada. Você pode ter movimentos políticos, você pode mudar atitudes, você pode lutar pelos direitos de cada grupo. Isso tudo é muito bom e é muito socialmente importante que mexam-se as camadas do mundo. Mas o planeta, uma vez que você arrasa o planeta, que você desmata aleatoriamente, da maneira violenta que está acontecendo, que você acaba com centenas de milhares de espécies, que você polui e termina com cidades como Chernobyl, por exemplo, quando você faz esse tipo de violência ao teu habitat, a única coisa que realmente pode fazer com que a humanidade continue, quando isso, e não é levado a sério, as pessoas não compreendem a importância disso, né? Poluir todos os mares, fazer tudo no ar, fazer as coisas tão sistematicamente erradas, tão brutalmente erradas, né? Durante tanto tempo, as consequências serão desastrosas. A coisa que mais me preocupa, acima de todas as outras coisas, é o planeta. O planeta. E a Bruna, de facto, é uma ativista ambiental assumida, não é? Eu pergunto qual é que é o seu papel do ponto de vista concreto, porque basta pensar na Amazónia, basta pensar nos incêndios no Pantanal, por exemplo. A propósito disso, deixem-me só dizer aqui às pessoas que eu espero ter aqui também comigo neste ciclo de entrevistas que eu comecei aqui no Instagram, a Cristiane Torloni, que ela também é uma voz ativa, não é? Nesse sentido, em relação à defesa do Pantanal. É legal, é ótimo. Isso. Sim, mas a Bruna também está muito ligada. Como é que vê o que está a acontecer? Estamos a perder exemplo, ali. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Durante a pandemia, uma das faixas populacionais mais vulnerável foram os povos indígenas. Como você sabe, nós temos reservas indígenas, nós temos uma quantidade enorme de povos indígenas de diferentes etnias, e elas são importantíssimas com a sua cultura, sua raça, suas crenças, seus credos, a sua postura no mundo. Eu, como já convivi muito com os índios e conheci aldeias, morei no Xingu durante um momento e tudo, eu compreendo a ligação, a comunhão que os povos indígenas têm com a natureza, e que é magnífica, é realmente uma coisa espetacular. Eles têm um respeito, eles sacralizam a natureza é sagrada para os povos indígenas. Aí chega aquele que é chamado de civilizado, né? Que é esse homem branco, ganancioso, que se sente superior, que é arrasador, que não tem a menor... É de uma ignorância assim, estúpida mesmo, e aí condena todo um biossistema, um ecossistema e os seus habitantes à destruição. Então, assim, fora as mortes específicas mesmo, né? Os caras foram lá, mataram caciques,
botaram fogo proposital, fizeram incêndios criminosos. Então, tudo isso é um cenário horrível. E a gente faz uma campanha, várias campanhas concretas de levantamento de grana e tudo para ajudar povos indígenas Brasil afora. E, inclusive, aqui na Bahia a gente fez. Uhum. Então, assim, o que pode ser feito? Pouco, muito. Aqui, o que está ao alcance de cada um de nós, né? Mas vale, de novo, a união. Isso. Pegando nas suas palavras, está ao alcance de nós, né, fazermos qualquer coisa para ajudar nesse drama, mas considera que os brasileiros, pelo menos desse lado, não é a sua realidade, estão devidamente sensibilizados para essa questão, Bruna? Muitos estão, e talvez uma grande parte não, e essa grande parte é muito violenta. Nós vivemos uma permanente violência numa grande faixa da população. Mas isso será falta de interesse? É o que é exatamente, no seu entendimento? Não, eu acho que é muita ignorância, em primeiríssimo lugar, porque não sabem que a floresta em pé pode dar mais sustento do que a floresta desmatada. É uma mentalidade imediatista da ganância, Uhum. porque é o cara que, a famosa frase, mata a galinha dos ovos de ouro, Isso. né? Então aí não tem mais ovos de ouro, porque não tem mais galinha, acabou tudo. E aí, que você ganhou dinheiro, ganhou, acabou. Você mesmo matou. Claro. Então, a verdade é assim, as pessoas que cometem crimes, todos os tipos de crimes, seja crimes lesa humanidade, crimes contra o meio ambiente, crimes contra as mulheres, crimes contra os povos indígenas. Os criminosos, eles sabem quem eles são, nós sabemos quem eles são, e vai acontecer, vai ser inevitável, sabe? Eu tenho que ter um otimismo no olhar do futuro. Eu acho que nós vamos caminhar para uma mudança, uma transformação disso. A Acredito. propósito dessa questão, está muito por dentro do que se passa no Brasil, quando falamos das questões ambientais. Eu pergunto-lhe se compararmos com os Estados Unidos, porque é também uma realidade que lhe diz muito. A Bruna, a certa altura, passou a viver praticamente entre o Brasil e os Estados Unidos, não é? Eu sei que agora está mais fixada no Brasil, passa mais tempo no Brasil, não é? Mas tem noção muita do que se passa nos Estados Unidos. Comparando uma realidade e outra, Estados Unidos da América e o que se passa aí no Brasil, o que é que nos pode dizer, do ponto de vista daquilo que é o interesse pelas questões ambientais e a defesa do meio ambiente? Olha, enquanto ativista, né? O seu olhar é diferente. Os Estados Unidos têm grandes problemas lá. Sim. Mas isso não justifica os grandes problemas que nós temos aqui. Okay. Né? É um país que tem ponta ponta de linha de pesquisa científica, investe dinheiro em grandes estudos, investiu dinheiro em universidades, quando o Brasil nem estava pensando nisso, nem praticamente mal pensa até hoje, né? A verba de educação não sustenta a educação brasileira. Então, assim, entra um governo, saem governos, tem um pior, outro horrível, virá um melhor, seja o que for, né? Mas existe um sistema lá com todas as críticas que podem ser feitas, e não são poucas, são gigantes, mas existe também uma conscientização muito grande. Uhum. Então, você percebe coisas que funcionam de verdade, um respeito à cidadania, não sempre, com casos, com exceções gravíssimas, crimes hediondos também. Então, mas, ao mesmo tempo, qual é a coisa? Esses crimes são denunciados. São denunciados e, de alguma forma, punidos. Então, assim, você vê que existe, ao contrário de muitas vezes a gente vê uma impunidade gigante no Brasil, uma injustiça gritante. E tudo isso é o tempo inteiro questionado pela mídia, né? E a mídia é o último reduto, de denúncia. Uhum. A mídia e a população.
Claro. Então, é essa a nossa busca. Eu trabalho numa série da HBO, Eu sei que né? está a escrever neste momento, não é? E a série chama A Isso. Vida Secreta dos Casais. E a segunda temporada já passou, está na primeira, segunda, e a série trata muito dessa questão da corrupção. Uhum. Trabalha em vários níveis, a série tem várias camadas de personagens e da maneira como eles se interligam, que uma séries, né, tem essa coisa, porque tem uma investigação, tem Claro. paixões, tem isso, tem aquilo. Mas um dos grandes assuntos é a corrupção, né? Uhum. A corrupção endêmica que nós temos no nosso país e é muito grave, muito grave. Essa é uma das suas grandes paixões, o guionismo, e dizem roteirista, né? Chamam roteirista, mas aqui nós temos guionista, né? Escrever guiões. É uma das suas paixões. Passou a ter mais tempo, no fundo, quando deixou as telenovelas para se dedicar a outras coisas, não é, Bruna? Eu me dedico muito a isso, porque como eu me dedico muito aos meus Aos livros, livros. trabalho muito. Eu trabalho muito no exercício de escrever. Mas isso eu faço desde menina, então para mim é uma natureza. Então, assim, eu tenho a figura exposta, que é como você disse, aquela que a gente conhece das novelas, Isso. a figura pública, né? E Uhum. tenho também a pessoa mais discreta, mais dentro de casa, mais silenciosa, que escreve. Mas a coisa que eu escrevo acaba sendo pública e famosa também. Então, as coisas se misturam um pouco, né? Fica tudo interligado, no fundo, não Tudo é? interligado, exato. Qual é o próximo livro, Bruna? E ainda não posso anunciar, mas já está quase pronto. Tá indo, tá indo. Eu tenho uma curiosidade, Bruna, ainda pegando nas questões ambientais, olhando para a questão do Pantanal, os incêndios no Pantanal, eu sei que 90% tem mão humana. Aí as pessoas são devidamente penalizadas ou nem por isso? Eu acho que não estão, obviamente, né? A gente não Uhum. está vendo ninguém sendo preso, que eu saiba, pelo menos, e é uma discussão grande, né? Mas porque não tem, eu acho que não está tendo a vigilância necessária. É isso que dói muito. Isso é uma dor muito contínua nas pessoas. Você vê tanta crueldade, né? E sem crime, sem castigo. Está a falar da questão da fiscalização, Bruna? Sim, da fiscalização. Da fiscalização desses incêndios hediondos e criminosos. Sim, porque é muito, 90% ter mão humana, não é? Quer dizer, a situação está quase descontrolada. É uma inconsciência, você compreende o grau de inconsciência, né? É muito grande. Já agora, Bruna, estão várias pessoas aqui a perguntar quando é que podem voltar a vê-la nas telenovelas. Eu vou aproveitar para lhe perguntar em que momento é que tomou essa decisão de deixar as telenovelas e porquê? Não, a verdade é que eu acho que eu evoluí para umas coisas que eu achava mais instigantes, né? Sim. Como uma série de TV, eu gosto muito de séries, então se vocês têm HBO aí dá para assistir a minha série. Perfeitamente. E os livros, né? Eu fui a última vez uma das últimas vezes que eu fui para Lisboa, eu lancei esse livro aqui, que é O Jogo da Felicidade, que eu acho que vocês têm. Temos sim. E eu quero agora, a próxima vez, eu vou lançar esses dois, tá? Boa! Quando acabar a pandemia... Maravilha! Esse, né? Se eu me lembro, sim, tenho memória, claramente. O Jogo da Felicidade, não é? O Jogo da Felicidade. Jogo da Felicidade. Sim, esse é o clímax, esse é o último lançado. Esse é o último, ok. Mas não chegou a Portugal ainda, Bruna? Não chegou. Não. Estava a ver como tinha passado. Ainda. Mas para quando? Próximo ano? Não, sim, próximo ano. Maravilha. Isso é muito bom.
Entretanto, a Bruna, enfim, mas não respondeu às pessoas, querem saber quando é que se volta ou não, ou essa decisão é definitiva. E Não, porquê? eu acho que eu nunca não deixo de estar aí Sim. perto, tá? Mas tem Né? Só me seguirem, saudades? as pessoas me seguirem nas minhas redes, né? No Instagram, entrar na Rede Felicidade, tá? Fazer parte mesmo desse mundo e a gente está sempre junto. Aliás, eu tenho muitos seguidores portugueses, muitos. E eles são extraordinariamente carinhosos comigo e eu Bruna é agradeço muito. amada em Portugal, as pessoas gostam muito de si, não tenha dúvidas, muito Agradeço mesmo. muito por essa troca. Acho Eu muito, recebi várias muito. mensagens com várias questões, já vamos aproveitar e perguntar algumas coisas à Bruna, né? Porque esta interação sempre é diferente, né? Uma coisa é vê-la a atuar, Mas, mas eu outra agradeço coisa é, muito. Eles são muito carinhosos. E obrigada, viu, Conceição, pela live, imagina, eu pelo é que convite. agradeço, Gostei de te conhecer. tão bom, também eu. Ô E Bruna, faremos outras sim, vezes, vamos ter um novo né? encontro marcado, claro que sim. Ó Bruna, tantos anos de casamento, qual é o valor do amor? Ah, o amor é tudo. Isso é que eu queria ouvir. É uma pergunta boa, porque a gente acho que o amor é a finalidade de tudo. O amor é o grande estímulo que a gente tem na vida, né? A gente viver sem ele é, pode ser amor, assim, uma relação romântica, pode ser Sim. amor pelos seus filhos, pelos seus bichos, pela sua casa, pela sua vida. Amor ao próximo, amor é a amálgama. Todos os grandes filósofos, todos os grandes pensadores, todos os grandes religiosos, todos os grandes as grandes mentes do mundo chegaram a essa mesma exata idêntica conclusão, né? Já Que estamos o todos de acordo. amor move o sol e as outras estrelas, como diria o Dante. Então, Isso, e que a vida se resuma ao amor. Última questão, que legado é que quer deixar? olha, eu não me preocupo com um legado, eu me preocupo com estar aqui agora e poder atuar, e poder fazer alguma coisa que faça pequenas diferenças. Porque eu acho que uma pequena diferença já é uma diferença. Mas é no sentido de ser lembrada, recordada. O que é que quer deixar? No fundo é isso. O que é que fica no final? Não, eu nunca penso nisso, eu penso aqui Ah, agora. O aqui agora como poder desse momento, como mindfulness, como meditação, como estar aqui, é a coisa que mais significa para mim. fico muito contente. Bruna, não vou empatá-la mais, até porque eu sei que tem um compromisso já a seguir. A Tenho, sua vida tenho que... é uma loucura, muito corrida, eu sei. Mas olha, obrigada pela generosidade, obrigada por esse coração de ouro, obrigada por continuar a ajudar tanta gente, por encher as salas e dar as suas palestras, não é? É um ser humano incrível, foi um gosto Imagina, imenso. obrigada. Eu que te agradeço, Conceição, agradeço muito todo mundo que está aí, todo mundo que me segue, todo mundo que está perto, o carinho, as mensagens, enfim. Super obrigada. Obrigada, eu. Beijo grande, tá? Tudo a correr bem. Até a próxima. Obrigada, amor. Tchau, Tchau. beijo.